Esses são os maiores gênios da humanidade e você sabe o que eles têm em comum? Além desses cabelos e barbas esquisitíssimos, todos eles são da era renascentista. E isso tá me deixando maluco. O que tinha de tão diferente nessa época? Por que hoje em dia a gente não consegue produzir tantos gênios, sendo que a gente tem acesso a muito mais informação? E como eu tenho muito tempo livre, eu resolvi pesquisar e eu encontrei 9 técnicas e princípios incríveis pra aprender como um gênio renascentista. Então, pra quem quer deixar de ser burro, vale muito a pena assistir. Mentira. Desculpa. A primeira técnica era chamada de princípio do aprendiz. Basicamente, hoje, se você quisesse aprender algo, você iria para uma escola, uma faculdade, onde teria um professor, geralmente com um salário muito ruim. E um monte de pessoa deslocada e desfocada mexendo no celular enquanto você está tentando aprender. Mas na era renascentista era um pouco diferente, em várias eras da humanidade. Basicamente, o conhecimento era passado quase de um para um. Então, se você queria ser pintor e você tinha talento para isso, mais ou menos com uns 12 anos, você encontraria um ateliê de um pintor da sua região e começaria a trabalhar para essa pessoa. Ele seria o seu mentor, você seria o discípulo. Ele te ensinaria a arte, como negociar, como conseguir clientes em troca do seu trabalho. Esse foi o processo que o Leonardo da Vinci passou, outros gênios renascentistas passaram, mas a humanidade usa isso desde sempre. Alexandre o Grande teve Aristóteles. E aí você pode estar pensando, legal, mas não dá pra fazer isso hoje em dia, só que dá sim. Tá vendo esse cara aqui? Se chama Ryan Holiday. Ele é um dos escritores mais bem-sucedidos atualmente. Quando ele tinha uns 18 anos, ele mandou um e-mail para um outro escritor bem-sucedido chamado Robert Greene, pedindo pra ser assistente do cara e discípulo. Resumindo, deu certo. E a gente consegue ver esse padrão na vida do Steve Jobs quando ele trabalhou na Atari, e até de outras pessoas como Casey Neistat, youtuber americano. Dependendo de qual for a sua área, vale mais você encontrar alguém na sua cidade ou no seu estado, faça aquilo muito bem e pedir pra trabalhar diretamente com essa pessoa, em vez de fazer um curso ou uma faculdade, dependendo da sua área. Até porque se tiver um médico que te aceita sem faculdade pra te ensinar tudo, não é um médico, é um psicopata. A segunda técnica é o princípio dos interesses múltiplos. Eu não sei se você sabe, mas o Da Vinci não gostava de ser chamado de pintor, até porque ele fazia muito mais coisa que isso. Ele esculpia, inventava tanque de guerra, armas, dissecava gente morta. Eu espero. Estudava astronomia. Basicamente, ele tinha interesses múltiplos. E isso a gente encontra na vida de várias pessoas geniais. Aristóteles, Platão, Sêneca. Eu sei que essas pessoas não são da era renascentista, seu animal, mas eu só tô dando como exemplo. Todos eles se interessavam por filosofia, arte, caça, esporte, luta. E hoje em dia a gente sabe que o nosso cérebro aprende gerando conexões, sinapses. Então, quanto mais conexões você consegue gerar, mais genial você é, mais você aprende. Tanto que Harvard usa um método onde ela pede para os alunos conectar o tema novo que eles estão aprendendo com outros conhecimentos que eles já têm, mesmo que sejam de outras áreas. Da Vinci usou anatomia para melhorar os desenhos, usou os desenhos para inventar coisas novas. Tudo se conectava. E uma das formas de aplicar isso é usando a regra do conhecimento em T, onde você tem uma área de especialização, várias áreas superficiais de conhecimento geral. A terceira técnica é o princípio da observação profunda. Quando foi a última vez que você parou para observar por 30 minutos, uma hora, sem o celular, sem ouvir um podcast, sem conversar com alguém? Atualmente a gente não observa nada. Nós estamos sempre olhando para alguma tela. Só que antigamente, em geral, o aprendizado de grandes gênios da humanidade vinha de observar a natureza, os animais, as pessoas trabalhando, cadáveres, por aí vai. Por exemplo, Leonardo da Vinci, quando era criança, ele tinha a mania de ir pro bosque e ficar observando a natureza e desenhando. Ou pra cidade, ficar observando as expressões faciais das pessoas mudando. Se você estudar as artes marciais antigas, você vai ver que muitas delas surgiram da observação de animais. A quarta técnica é o princípio de manter diário. Grande parte dos gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci, como Sêneca, como Marco Aurélio, entre outros, mantinham diário, um lugar, um caderninho onde eles anotavam pensamentos, anotavam ideias, aprendizados e até coisas banais do dia a dia. Basicamente, eles tinham um segundo cérebro, só que um cérebro que eles conseguiriam revisar aquilo que foi aprendido. E andar com um caderno vai fazer você sair de uma pessoa comum para uma pessoa genial, porque ele muda o jeito que sua mente funciona. Quem aqui já teve uma ideia no meio do dia que achou genial, um insight que achou genial e esqueceu no final do dia? Andar com um caderno vai gerar uma mudança profunda na sua mente, porque o seu cérebro vai começar a entender que a qualquer momento ele pode aprender algo. Logo, ele vai ficar mais atento e observador. Logo, isso vai gerar mais aprendizados e insights. A quinta técnica é o que eu chamo do princípio sem distrações. Um dos maiores problemas atuais é que a gente nunca vive no ócio. Sempre estamos consumindo algo, fazendo algo, interagindo com algo. Só que isso é recente na história humana. E é recente pro nosso cérebro. Pensa assim, Isaac Newton teve a revelação da teoria da gravidade observando uma maçã caindo do pé. Resumindo,
Ele tava entediado, ele tava vivendo o ócio. Por isso que é muito importante que a gente busque no dia a dia, ou pelo menos na nossa semana, momentos sem distrações. Quando o Michelangelo tava pintando a Capela Sistina, não tinha celular pra encher o saco dele. E a gente precisa tentar reproduzir a mesma coisa. Criar algo que eu chamo de ambiente renascentista. Você não coloca nada perto de você quando você tá estudando ou trabalhando, que não existia na era renascentista. A sexta técnica é o princípio bimodal. Esse aqui é um dos métodos mais inteligentes de aprendizado e é bem pouco utilizado hoje em dia. Muitos dos gênios da humanidade, não só da era renascentista, mas pessoas como Carl Jung ou até o Bill Gates, aplicam o que a gente chama de modelo bimodal, que é criar temporadas de foco absoluto, de trabalho profundo, e temporadas de trabalho leve e de distrações. O que isso significa? O Jung, por exemplo, um pedaço do ano ele passava em Praga, se eu não me engano, que era uma cidade movimentada, onde ele atendia os pacientes, encontrava amigos, tipo o Einstein, para tomar um café ou para tomar uma cerveja. E esse era a época de distração dele, de trabalho leve. E uma outra parte do ano ele se isolava num casebre, no meio da floresta, para trabalhar nos livros e nas teorias, onde ele não encontrava ninguém. O Bill Gates faz algo parecido que ele chama de Think Week, Semana do Pensamento, onde ele pega dezenas de livros, se isola por uma semana também no meio da floresta e lê tudo aquilo. E os renascentistas também conseguiam fazer. Ter épocas de trabalhos mais focados e épocas menos focadas. E você pode falar, tá, quase ninguém hoje em dia tem tempo pra ficar uma semana fora, que dirá meses. Tudo bem, mas a gente pode pegar um final de semana que a gente vai pra praia, em vez de ir pra praia pra ir pra balada, beber cerveja, você usar pra algo que te edifica. Olha que palavra bonita. A sétima técnica é o princípio da natureza. Pode parecer estranho, mas um dos hábitos mais comuns entre os gênios antigos e até os atuais é caminhar na natureza todos os dias. Em geral, depois de um dia longo de trabalho ou estudo, ou antes, todos eles caminhavam de 20 a 30 minutos num campo, num lugar cheio de natureza. E hoje algumas pesquisas mostram que fazer isso aumenta a sua capacidade de resolver problemas complexos e de aprender melhor. Basicamente, isso consegue reiniciar a sua mente, e eu tenho um vídeo só sobre isso que vale você ver. A oitava técnica é o princípio da colaboração. Esse é um dos padrões mais importantes de aprendizagem que eu já vi, tanto da era renascentista quanto atualmente na era moderna. Os grandes empreendedores se conheciam, os grandes cientistas se conheciam, os grandes artistas se conheciam. Às vezes porque foram aprendizes no mesmo ateliê, às vezes porque um ensinou o outro. Se você olha para a história humana, pessoas geniais estavam sempre próximas de outras pessoas geniais. Aconteceu na era renascentista, aconteceu na Grécia Antiga, mas também aconteceu em Paris nos anos 20, em Hollywood, no Vale do Silício e até no Rio de Janeiro. Quanto mais você se cercar de pessoas que estão interessadas em temas que você se interessa, mais rápido e melhor você aprende. E a nona e última técnica é o que eu chamo de princípio da experimentação. Se tem uma regra para aprender como um gênio renascentista é não ser puramente teórico. Todos esses caras eram adeptos da experimentação, da tentativa e erro. Tanto que os caras, mano, dissecavam cadáver, como eu falei. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar muito tempo na teoria, com medo de errar, com medo de tentar, porque a gente não tá querendo falhar. Essas são as 9 técnicas para aprender como um gênio renascentista. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal e me segue no Instagram e nas outras redes sociais. Falou!